Semana de aniversário do canal Atenção Vascaínos. Muitas novidades estão vindo por aí. Vamos falar também do Vasco. Será que tem reforço chegando ainda nessa janela? E o nosso adversário de sexta-feira desse amistoso, quem é esse Atlético? Todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui nesse Bom Dia Gigante. E olha que os treinamentos dessa semana podem ter também reforços. Já já eu te explico aqui nesse Bom Dia Gigante. Fique ligado, mas primeiro, claro, a nossa linda vinheta. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando mais uma semana e uma semana muito importante para todos aqui do canal Atenção Vascaínos. Nessa semana vamos completar 4 anos de canal, rapaz. 4 anos, ainda é um molequinho, mas está crescendo com muita maturidade e com certeza com muitas informações e credibilidade, que é o que mais importa. Eu agradeço demais a você que já é inscrito. Você que não é, faz o seguinte, inscreve-se aqui embaixo no canal, é de graça. Você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, deixa sempre o like no vídeo que é importante e compartilhe. Copia o link, joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações nessa segunda-feira. E o Vasco inicia hoje mais uma semana de treinamentos e olha, tem agora novidade, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Até porque o técnico Maurício Barbieri deve ter hoje o retorno de Andrei Santos. Ele que no fim de semana serviu a seleção brasileira, já chegou ao Rio de Janeiro e se apresenta ao treinador hoje em relação aos treinamentos dessa semana. 2 jogadores não vão estar no treinamento de hoje, mas nos próximos dias devem chegar. O primeiro, Galarza. Galarza está servindo a seleção do Paraguai, que joga hoje contra o Chile, nessa preparação em busca de uma classificação para a próxima Copa do Mundo. O outro jogador é o Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco, que jogou no fim de semana contra o Japão, empate em 1-1, e vai jogar também o amistoso contra a Coreia do Sul essa semana. Mas eles devem estar à disposição do técnico Maurício Barbieri para sexta-feira. Isso mesmo, na sexta-feira o Vasco vai ter o seu primeiro amistoso de preparação para o Campeonato Brasileiro da Série A. Vai jogar contra o Atlético, time de Minas Gerais que chegou nas semifinais do estadual. Vasco e Atlético ainda sem horário definido, mas vai ser em São Januário com portões fechados e com transmissão da Vasco TV. E aí eu pergunto para Jean Faísca. Jean, qual a importância do Vasco enfrentar um time como o Atlético, que foi semifinalista do Campeonato Mineiro, se é importante ou não para o Vasco jogar esse tipo de amistoso? Fala, Jean! Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco comunicou ontem que vai fazer um amistoso na próxima sexta-feira em São Januário contra a equipe do Atlético, que fez aí uma semifinal dura de Campeonato Mineiro contra o elenco estrelado do Galo. O Galo acabou perdendo o primeiro jogo, venceu o segundo jogo por 1-0 e como tinha vantagem aí de jogar por 2 resultados iguais, acabou passando de fase. A equipe do Atlético já perdeu o seu comando aí, o Roger, ex-centroavante, que marcou época aí na Ponte Preta, acabou saindo, está na equipe de São José, e mais alguns atletas também não fazem parte do elenco. Agora eu acho importante que o Vasco faça esse tipo de trabalho, principalmente com equipes de fora do Rio de Janeiro. E essa é uma equipe que também é uma equipe SAF, uma equipe muito organizada, não por menos chegou à semifinal aí do Campeonato Mineiro. Então eu acho que esse tipo de confronto com outras culturas de futebol, outras metodologias, eu acho que é importante para o Vasco, apesar dessa equipe ser uma equipe de Série D. E o técnico Barbieri pode ir testando o seu time, colocando em movimentação, fazendo algumas experiências. E eu vejo que até o início do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, o Vasco deveria fazer pelo menos mais 2 amistosos desses. E volto a falar aqui com equipes de fora do Rio de Janeiro. Eu acho que é importante o Vasco ter esse contato aí com outras equipes pelo Brasil. E olha, você que ainda não é inscrito no canal AV+, não faz isso.
corre lá para se inscrever, o card está passando aqui em cima. O Flávio Dias trouxe detalhes importantes sobre que clube é esse, o Atlético de Minas Gerais. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me aprofundar ainda mais. Eu vou trazer uma setorista que trabalha cobrindo o próprio Atlético, ela que é setorista do clube lá em São João del Rei, onde fica esse clube mineiro, a Vanusa Rezende, que traz todos os detalhes, inclusive do provável time para sexta-feira. Conta pra gente, Vanusa, bom dia! Olá pessoal do canal Atenção Vascaínos, chegando com informações diretamente de São João del Rei, cidade aí do Atlético Clube, o qual vai disputar esse amistoso com o Vasco nesta semana. Bom, contando rapidamente um pouquinho da história do Atlético Clube, que hoje é SAF, o Atlético tem mais de 100 anos de fundação, mas voltou ao futebol profissional em 2018, quando foi vice-campeão da 2ª divisão. Em 2019, foi vice-campeão do módulo 2 e conseguiu, então, subir para a 1ª divisão do campeonato estadual. Em 2021, garantiu a permanência, ficando em 8º lugar. Em 2022, surpreendeu, semifinalista e campeão do interior. Repetiu o bom feito em 2023. Mais uma vez, semifinalista do Campeonato Mineiro, campeão do interior e da Recopa, quando venceu aí o Democrata de Governador Valadares por 1-0 no Joaquim Portugal, estádio aqui em São João del Rei. Em 2023, o Atlético também disputou pela primeira vez a Copa do Brasil e acabou eliminado ao empatar com o Brasiliense em São João del Rei. O Brasiliense, que jogava por um empate, acabou eliminando o Atlético na primeira fase. O clube que agora também vira chave, depois do estadual, vai disputar pela primeira vez a Série D do Brasileirão. Falando sobre 2023, como eu disse, começou muito bem, faturou a Recopa Mineira e no Campeonato Mineiro, na primeira fase, Campeonato Mineiro com agora um novo formato, né? Na primeira fase foi o 2º melhor colocado, estava no grupo do Atlético e aí por isso conseguiu se classificar, né? Ficou em 2º no geral, com 62% de aproveitamento. 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota na primeira fase, incluindo empates com a América e com o Cruzeiro. Se consagrou o melhor time do interior, pelo 2º ano consecutivo, né? Fez 13 gols e sofreu 8. Na semifinal, surpreendeu aí ao vencer o Atlético, jogando em São João del Rei, venceu por 1-0 no jogo da volta. O Atlético acabou vencendo por 1-0, né? Ficando com a vaga para a final, mas com lance polêmico, né? Do goleiro Everson batendo com a mão no rosto do Natan dentro da grande área. Enfim. Agora o Atlético se prepara para a Série D do Brasileiro com uma diferença de que já tem algumas baixas. A principal delas é a ausência do técnico Roger, que fechou com o Pouso Alegre e vai disputar a Série C do Brasileirão. Então, para esse amistoso, muito provavelmente, quem vai comandar o Atlético, que ainda não anunciou o novo técnico, será o auxiliar técnico Ricardo Campos, o Kaká. Ele que, inclusive, já comandou a equipe em 2 oportunidades durante o Campeonato Mineiro, em momentos que Roger acabou aí cumprindo suspensão depois de ser expulso ou levar 2 cartões amarelos. O Atlético também perdeu o capitão Fumaça, que fechou com o Vitória, vai jogar a Série B na Bahia. Está fechado com o Vitória. Então o Atlético vai disputar aí com o Vasco, uma provável escalação para vocês. Júlio César no gol, Douglas Pelé na lateral direita, ou Patrick, Danilo e Ryan é a dupla de zaga. No meio de campo, já que não tem mais Fumaça, Patrick Santos deve ser a opção. Lateral esquerda, Vinícius. Meio de campo, Torrão e o Rômulo. Lá na frente, Sassá, Falcão e David Braga. Deve ser assim que deve começar, pelo menos, o time do amistoso. É claro que Kaká vai aproveitar para fazer algumas mudanças aí, para saber como vai poder chegar o Atlético na Série D do Campeonato Brasileiro, o time de São João del Rei, que ainda tem um grande objetivo em 2023, que é conseguir subir para a Série C do Brasileirão. Com informações, Vanusa Rezende, diretamente de São João del Rei. Um abraço! E a gente sabe que o Vasco segue no mercado em busca de reforços ainda para essa temporada, principalmente ainda nessa janela que fecha no dia 4, mas podendo se estender até o dia 20. Alguns nomes vêm sendo falados e o mais forte nesses últimos dias foi do atacante Lucas Braga, jogador do Santos de 26 anos, que jogou muitas partidas pelo Peixe, também passou pelo interior de São Paulo. É um jogador interessante que o Vasco chamou a atenção, que pode ser sim contratado, mas essa negociação está sendo bem complicada, até porque o Santos está fazendo
sendo jogo duro, o Vasco tem dinheiro a receber do Santos ainda por conta daquela questão do Natan e pode até envolver jogadores nessa negociação. E aí eu pergunto pra você, você conhece o Lucas Braga? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o Rafael Oliva, que é setorista do Santos pelo Diário Lance, lá em Santos, e vai trazer todos os detalhes de quem é Lucas Braga. Conta pra gente, Rafael, bom dia! Fala galera do Atenção Vascaínos, eu sou Rafael Oliva, setorista do Santos, e tô aqui para falar rapidamente do atacante Lucas Braga. Bom, Lucas Braga, apesar de ser um cara versátil, ele costuma atuar mais pelos lados do campo. Ele já fez outras funções, mas é o lado que ele prefere jogar, é o lado esquerdo, na ponta esquerda do ataque. Se fosse para destacar pontos positivos do Lucas Braga, eu colocaria o drible, a facilidade que ele tem de passar pelos marcadores, a recomposição defensiva e o porte físico dele. Além de ter qualidade com a bola no pé para passar pelos marcadores no drible, na técnica, ele também tem um bom porte físico para trombar com os zagueiros. Ele tem 1,84, é um cara alto. Então esses três são os 3 pontos que eu colocaria como maior destaque do Lucas Braga. O Lucas Braga já foi mais utilizado, já teve um papel de maior protagonismo no elenco do Santos. Principalmente na temporada de 2020, quando o Santos era treinado pelo técnico Cuca. O Cuca passou a dar mais oportunidades para o Lucas Braga, que foi importante naquela temporada que se estendeu até 2021 devido à pandemia da Covid-19. Como eu disse anteriormente, o atacante de 26 anos foi mais protagonista do Santos em temporadas anteriores. Em 2023, ele não tem sido muito utilizado pelo técnico Odair Hellmann. Apesar de possuir bom número de jogos, são 13 jogos no ano, ele só atuou como titular em 3, ou seja, ele tem sido preterido por outros atletas do elenco santista. Nem tem sido uma das primeiras opções para substituir jogadores machucados e tem sido mais aquele jogador para entrar no decorrer do segundo tempo para botar um calor na defesa adversária. Nesses 13 jogos em 2023, Lucas Braga marcou um gol e no decorrer da última semana, tratando de uma lesão, ele não participou dos treinos ao lado do plantel alvinegro. Até o momento que esse vídeo está sendo gravado, na noite do último domingo, pelo menos ele ainda estava em transição física. E mais novidades médicas sobre o Lucas Braga, o Santos deve disponibilizar no início desta última semana do mês de março. Bom, essas são as minhas impressões gerais sobre o atacante Lucas Braga, 26 anos, ponta esquerda, 1,84 de altura, bate com a perna direita, enfim, driblador, tem ali um bom porte físico. Esse aqui é um perfilzinho rápido do Lucas Braga. Agradeço aí a atenção de todo mundo do canal Atenção Vascaínos e até a próxima. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre essa questão de reforços, até porque o Vasco tem até um time base, mas para muita gente falta algumas peças para montar não só esse time, mas para compor o elenco do Vasco, visando o trabalho para o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente sabe que essa janela está muito curta, ela fechando no dia 4. A CBF pode até estender até o dia 20, nos próximos dias deve oficializar isso, e o Vasco tentando ir no mercado trazer uma ou duas peças ainda nessa janela. Mas o que o Vasco vai focar mesmo é na janela de junho, que é uma janela com um pouco maior, ali no meio de temporada, que o Vasco pode trazer outros jogadores para compor todo esse elenco visando a temporada 2023. Mas uma posição chama muita atenção do Vasco, que é o meio-campo, até porque o Vasco tem hoje Rodrigo, Jair e Andrei como, por exemplo, os titulares do Vasco, mas Andrei Santos e o próprio Marlon Gomes podem desfalcar o Vasco em algumas partidas, já que devem disputar o Mundial da categoria. Até uma informação de que esse Mundial pode até ser cancelado, mas no momento está sendo marcado, vai ser jogado na Indonésia, tem uma questão de problema político, mas nesse momento está marcado. O Mundial vai acontecer e por isso esses dois jogadores devem desfalcar o Vasco em algumas partidas. E como ficaria o meio-campo do Vasco apenas com jogadores como o próprio Rodrigo, Barros, o De Luca, o próprio Jair? Então assim, o Vasco tem que buscar uma contratação pelo menos para esse meio-campo para não ficar tão desguarnecido assim, e a diretoria sabe disso e vai focando principalmente nessa questão de primeiro volante. Mas a gente vai trazer detalhes aqui durante toda essa nossa semana para trazer para vocês todas as informações referentes a essa questão de contratação do Vasco para essa temporada. E eu vou trazer aqui amigos, grandes vascaínos, para falar sobre isso. E eu fiz essa mesma pergunta. Qual é a posição mais carente do elenco que você traria com urgência um reforço?
Confere só a opinião da rapaziada aqui nesse Bom Dia Gigante. Fala, rapaziada do canal Atenção Vascaínos. Para mim, a maior carência atual do elenco do Vasco é um jogador de velocidade, um extremo de velocidade, de preferência com o pé direito. Por quê? Hoje a gente tem o Gabriel Peck, que é um jogador de velocidade, que é canhoto, pode jogar pela direita ou pela esquerda nessa função, como extremo, voltando para ajudar na marcação e também sendo um jogador de velocidade na parte ofensiva. E o Eric Marcos, que é um garoto ainda, né, tá no primeiro ano como profissional, que é destro, mas joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Além disso, o Vasco tem o Orediano, que não tem essa característica de muita velocidade, é mais um jogador de habilidade para partir para um contra um, de fazer uma assistência, e joga preferencialmente pelo lado direito. O Figueiredo, que era um centroavante, virou um jogador de lado de campo, até mais centralizado, mas não tem essa característica de velocidade, de fazer uma jogada pela linha de fundo. Então acho que a maior carência hoje no elenco do Vasco é um jogador de velocidade, um extremo, preferencialmente destro. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Fala, galera ligada na Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Hoje mandando um vídeo aqui do quarto do meu filho, quarto de adolescente. Vê, tem aqui, ele gosta de futebol, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem um monte de camisa do Vasco ali no armário e tem essa bagunça, lógico, roupa jogada aqui no quarto, em cima da cama. Emerson, eu acho que a prioridade pro Vasco, tá, seria volante. Eu acho que o Vasco só tem um jogador nessa posição de mais pegada, que é o Rodrigo. O Andrei vai sair daqui a pouco, então se fosse uma contratação apenas, eu iria atrás dessa posição. Acho que o Vasco precisa de um meia, um jogador que joga pelo lado esquerdo, já que pelo lado direito você tem o Gabriel Peck, você tem o Orediano, mas você não tem um ponta, não um ponta esquerda, né? Um jogador que joga pelo lado esquerdo, destro, que faça essa função. E um centroavante também, porque eu acho que o Pedro Raul tem que ter um outro jogador com esse tipo de característica. Você colocar o Ignaldo, ainda é muito jovem, ainda nunca disputou a Série A, então não dá para o Ignaldo, de repente, ser o reserva imediato do Pedro Raul. Ele pode estar como uma das opções, ele pode jogar tanto como centroavante como pelo lado do campo, mas eu acho que o Vasco precisa de um jogador mais experiente para revezar com o Pedro Raul. O Pedro Raul é o atacante de referência nosso, é um cara que vai fazer muitos gols no Campeonato Brasileiro, foi muito bem no Campeonato passado, mas você tem que ter um outro centroavante. Se você quiser jogar com esse tipo de jogo que favorece muito o Pedro Raul, se você tirar o Pedro Raul, vai colocar quem? O Ignaldo não é esse tipo de jogador igual o Pedro Raul. Então seria isso. Mas a prioridade para mim seria um volante agora nesse momento. Valeu, fiquem com Deus, beijos, saudações vascaínas. Salve, salve, meu amigo Emerson Rocha, salve galera do canal Atenção Vascaínos, Mineirinho na área para responder. Qual é a maior carência do atual elenco vascaíno? Emerson, de cara eu já te digo que não temos só uma carência, né? Acho que isso é muito claro. No time titular a gente ainda tem carências. Se você for analisar elenco, então algumas contratações precisam chegar para suprir essas carências. Mas não fugindo da sua pergunta, para mim o que mais falta no Vasco hoje é um meia armador. Um jogador que seja bom na criatividade das jogadas, na criação, que seja bom de definir jogos, né? Um cara decisivo, porque a gente tem hoje ali com a não renovação do Nenê, a gente vai ficar praticamente só com o Teixeira. Aí você pode falar que o Marlin faz a função também, ou seja, poucas opções, sendo uma delas um garoto da base. Então, eu acho que para ontem, Paulo Brax teria que trazer um meio armador. Vamos ver aí como serão, né, as movimentações do dirigente do Vasco nessa janela e na janela do meio do ano. Fechou, meu amigo? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Precisando, é só chamar. Tamo junto. E eu vou repetir essa pergunta para você. Qual é a posição mais carente hoje do elenco do Vasco? Para qual posição você contrataria um jogador urgente? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é importante demais a sua participação. E mais uma vez agradecendo você que chegou até aqui. Faz o seguinte, ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos? Pô, por favor, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça. Você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, deixa sempre o like nesse vídeo. É só clicar no curtir, não custa nada. E também compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook.
Facebook, avisa pra geral que o Bom Dia Gigante dessa segunda-feira já está no ar e com muitas informações. Eu quero pedir pra você também, novamente, se inscrever no canal AV+. Olha, tem muitos vídeos rolando por lá, tem o Acorda Vascaíno que eu fiz hoje pela manhã, corre lá pra assistir, e também as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Até lá no Twitter. Eu conto demais com a sua audiência também no Twitter. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!